Olá, tudo bem com vocês? Aqui professora Kessia Montezuma, professora de conhecimentos pedagógicos, de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você chegou aqui nesse canal que é voltado para você que está se preparando para os concursos nas carreiras educacionais. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se é a sua primeira vez aqui com a gente, não se esquece, já faz logo agora, é rapidinho. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que a gente postar algum conteúdo novo, você será avisado, tá? E você pode ainda mais colaborar com o canal compartilhando para o maior número de pessoas possíveis que você sabe que está nessa caminhada, nessa trajetória para ser aprovado em concurso público. Fazendo isso, a gente poderá cada vez mais estar trazendo esses conteúdos relevantes que vão contribuir aí para a sua aprovação, tá bom? E você pode ainda também me acompanhar nas minhas redes sociais, tá? Então você me acha lá no Instagram pelo @Kessia Montezuma, no Facebook Kessia Montezuma e no Telegram como Pedagogia Total, tá bom? Então, vai ser um prazer enorme poder também estar compartilhando com vocês nas minhas redes sociais, conteúdos, conhecimentos, tá? Naquilo que eu puder estar auxiliando vocês, vai ser um prazer contar com vocês por lá também. E aí, hoje, né, pessoal, nós vamos gravar. Estamos, na verdade, disponibilizando para vocês a nossa aula 5, de 8 passos para você dominar a LDB em 2023. Porque essa aula foi programada para quinta-feira passada e por problemas técnicos nós não pudemos fazer a aula 5 por meio de live, né? Tá interagindo aí com vocês, mas graças a Deus já tá tudo resolvido, tá bom? E quando a gente lida, né, com essas questões tecnológicas, esses imprevistos podem acontecer, tá bom? Mas o que é o importante? É que essa aula 5 tá chegando aí para você, tá? E se você ainda não viu, né, tá chegando hoje no nosso canal e ainda não viu as aulas anteriores, todas elas estão disponíveis aqui no canal, tá bom? Você pode procurar aí, né? Estão todas disponíveis na descrição de cada aula, do vídeo de cada aula, estão os materiais que, na verdade, são os nossos slides, com as anotações, as observações que você pode fazer aí, precisa, né, em relação a cada tema das nossas aulas, e dessa forma também vai ser dessa aula 5, tá bom? O material vai ficar disponível na descrição do vídeo, tá? E aí eu quero dar um aviso muito importante para você, porque nós estamos aí numa sequência de quintas-feiras, sempre às 19 horas, fazendo aí a live com o tema dos 8 passos para dominar a LDB em 2023, tá? E na próxima quinta-feira, que vai ser dia 23/2, nós não teremos a nossa live aqui no canal. Por quê? Porque eu vou estar lá no canal dos pedagógicos às 19 horas. Lá é um pouquinho mais cedo do que aqui, tá? Às 19 horas, um tema importantíssimo que cada vez mais sendo cobrados aí nos editais das carreiras educacionais, que é o novo Fundeb. Nós vamos estar com uma live super especial lá no canal dos pedagógicos, dia 23/2, às 19 horas. Então, ó, não perde, tá? Vai para lá, porque eu vou estar lá com esse tema e vai ser uma aula muito top, show de bola, para você compreender aí de vez tudo que você precisa saber sobre o Fundeb, tá bom? O novo Fundeb. E aqui no meu canal, Kessia Montezuma, a gente retorna no dia 2/3, tá? Com a live
da aula 6 dos 8 passos para dominar aí a LDB em 2023, tá bom? Então, vamos seguindo então já para frente. Vamos para a nossa aula de hoje, tá? Que é a nossa aula 5. E o que a gente vai tratar na nossa aula de hoje? Nós vamos falar de carga horária, de frequência e de calendário escolar da educação básica. Galerinha, esse tema é um tema bem tranquilo, tá? Mas não menos importante. É um tema que sempre tem uma questão ou até mais na sua prova, cobrando aí de LDB, e eu vou chamar a atenção de vocês para ficar aqui até o final. Ah, esse tema é muito fácil, é super tranquilo. Não, fica com a gente aqui que eu vou te mostrar que, embora seja um tema tranquilo, é um tema importante. E tem uma característica aí que eu vou chamar a sua atenção, porque ela já vem sendo cobrada em prova e é uma alteração importante, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula e a gente vai começar aqui, ó, destacando para vocês quais são os artigos da LDB que nós vamos trabalhar hoje com vocês, que tratam aí, né, da carga horária, do calendário escolar e da frequência na educação básica, tá? Você vai encontrar lá no artigo 23, no artigo 24 e no artigo 31 da lei, tá bom? E aí a gente vai começar, inclusive aqui, ó, fazendo junto com vocês, preenchendo aí esse quadro, que traz as informações importantes, né, sobre a carga horária, o calendário e a frequência na educação básica, tá? Então, presta atenção aqui comigo. Se você já tiver aí com o caderno, já vai anotando, faz aí um primeiro esboço, tá? E depois você pode refazer, construindo esse quadro aí bonitinho, né? Igual tá aqui, porque você, inclusive, revisa o conteúdo quando você estiver fazendo aí dessa forma, tá bom? E aí o nosso quadro tá aí, bem organizadinho, bem feitinho. Na primeira coluna nós colocamos a etapa, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Por quê? Porque para cada uma delas, na coluna da carga horária, tem aí algo que a gente precisa destacar, tá bom? Então vamos começar aí com a educação infantil. Quando a gente fala de carga horária na educação infantil, nós vamos falar que na educação infantil, a carga horária obrigatória, tá, gente? Isso aí não existe opção, nem para a escola e nem para nenhum sistema de ensino que faça diferente, tá? Então, o que acontece? Na carga horária da educação infantil, essa carga horária ela será de, no mínimo, 800 horas, tá? Distribuídas em um mínimo de 200 dias letivos, tá bom? Então, isso aí, ó, é bem importante, tá? 800 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias, tá? Só que na educação infantil, o que a LDB traz pra gente de importante? Desculpa, vou só beber uma aguinha aqui, tá? O que a LDB traz de importante, de um destaque dentro dessa carga horária? Porque essa carga horária, gente, eu vou até colocar aqui, tá? Ela é anual. Nós estamos falando de uma carga horária que vai durar no chamado ano letivo. Então, ela é uma carga horária anual, tá? Então, essa carga horária anual deverá ser de 800 horas no mínimo, tá bom? Eu até vou colocar aqui, ó, para a gente deixar isso bem destacado, vou colocar aqui, ó, mínimo, tá? Esse M aqui, mínimo de 800 horas, tá? Vou botar aqui. Mínimo de 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias, tá? Isso corresponde à carga horária anual. E aí a LDB traz aqui que na educação infantil, essa carga horária anual vai ser ou poderá ser organizada
né, na jornada diária. Então, como é que isso vai ficar? Na educação infantil, para a jornada diária, né, para aquele dia letivo, poderá ser de, no mínimo, 4 horas, tá? Tem que ser no mínimo também, tá? 4 horas, para que essa jornada possa ser considerada uma jornada parcial, tá bom? Para ser uma jornada parcial. E caso, né, a instituição de ensino queira, né, utilizar para a educação infantil a chamada jornada integral, e aí a gente não está falando de educação integral, galerinha, por favor, não confunda isso. A gente está falando de carga horária, de tempo, né, de horas que essa criança vai permanecer na instituição de ensino, tá bom? Aí tem que ser, né, uma carga mínima aí, né, de 7 horas, para que ela possa ser considerada uma jornada integral, tá bom? Então, isso aqui são as informações importantes relativas aí à carga horária na primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Aí vem o ensino fundamental, né? O ensino fundamental, gente, ele também vai ter uma carga horária mínima de 800 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias, tá? Então, comparando aí essa carga horária que existe, né, na educação infantil e no ensino fundamental, não há diferença, tá? Em relação a essa carga horária, tá bom? O que vai aparecer aqui de diferente em relação à educação infantil na carga horária quando comparada ao ensino fundamental? Aqui no ensino fundamental vai existir, dentro dessa carga horária, uma exceção a essas horas e dias. E que exceção é essa? É que não poderá contar, ou seja, dentro dessa carga horária vai estar excluído o tempo, vai estar excluído o tempo, e aí são as horas, tá? Excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver, tá bom? Então, por quê? Porque aqui, exames finais, quando houver, tá? Por quê? Porque aqui já no ensino fundamental, já vai existir aí, né? Desde o primeiro ano do ensino fundamental, que são os anos iniciais, até o 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, que corresponde aos anos finais, tá? Já vai existir a possibilidade de a realização de exames, de provas, tá? Então, o que a lei deixa claro? Que nesses casos não pode ser contado como hora-aula, tá? Naquele dia em que for reservado para a realização desses exames. Então, é sempre excluído esse tempo reservado para os exames finais, quando houver, tá bom? É isso aí que a LDB traz de bem significativo quando se fala na carga horária, né, da educação infantil em relação ao ensino fundamental, tá bom? E aí a gente vai para a terceira etapa, que é do ensino médio. Aqui, galerinha, que a gente precisa ter uma atenção toda especial. Aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Ah, mas é super fácil e tal. Mas por que a gente está falando? Porque aqui começa algo que a lei alterou recentemente, ou seja, a Lei 13.415 de 2007, de 2017, tá? A Lei 13.415
de 2017, alterou nessa nova organização do chamado ensino médio, tá? E aí, o que ela alterou? Que na carga horária do ensino médio, hoje, atualmente, nesse exato momento, será de, no mínimo, aqui, ó, 1.000 horas, tá bom? Olha aqui, 1.000 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias, tá? O que mudou? Foi a carga horária mínima em relação ao quê? As horas, tá bom? E quando que isso passou, ó, a vigorar? Desde aqui, ó, desde o dia 2/3 de 2022. Ou seja, né? No ano passado, se você estiver considerando aí, assistindo esse vídeo, ainda em 2023, tá bom? Então, ó, a partir desta data, todos os ensino deverão estar com essa carga horária de 1.000 horas para o ensino médio, tá bom, gente? Por quê? Porque a lei, ela alterou essa carga horária por meio, a LDB, né, teve essa carga horária aí implementada no ensino médio por meio da lei 13.415 de 2017, que alterou o ensino médio, só que lá em 17, o legislador deu um prazo para que isso pudesse acontecer. Mas por quê, gente? Porque não é assim. Você vai dizer que vai aumentar a carga horária, né, de uma etapa da educação e pronto, e aumenta não. Isso exige adaptações, adequações de profissionais que vão atuar, de recursos didáticos, de espaços físicos, né, para poder suportar essa alteração. Então, em 2017, ficou determinado que deveria ser 1.000 horas, essa carga horária mínima, mas houve um tempo para que o sistema de ensino se adequasse para poder começar a implementar essa carga horária mínima de 1.000 horas, tá bom? E aí, o prazo dado foi exatamente de 5 anos, ou seja, até o dia 2/3 de 2022. Tá? Então, a partir desse dia, todo mundo já tinha que estar adequado, né, para poder cumprir essa norma. E, então, hoje, os sistemas de ensino, todos devem estar. Ah, mas eu em tal lugar não tá, se não tá, tá fora da lei. Tá? E eu sempre falo para vocês, a gente nunca responde questões de legislação com o cotidiano que acontece dentro das escolas. A gente sempre responde com aquilo que a lei traz, né, nas suas normas, aquilo que consta no corpo da lei, tá bom? Então é isso. Mas não terminou não. Acompanha aqui comigo, porque no ensino médio, além disso, né, hoje nós já estamos com uma carga horária mínima de 1.000 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias, ou seja, os dias não foram aumentados e nem diminuídos, permanecem o mesmo. Existe ainda algo que precisa ser feito em relação a essa carga horária no ensino médio. O quê? Um aumento, tá? Essa carga deverá ser aumentada progressivamente, tá? Progressivamente. Para o quê? Para 1.400 horas. Tá bom? Então, aqui, nesse caso específico, não existe um tempo determinado, tá? Isso é importante. Não existe um prazo que isso deva acontecer, tá bom? Mas deve acontecer. E aumentando progressivamente. Então, os sistemas de ensino têm que ir fazendo as adequações para que essa carga horária no ensino médio, que já é de 1.000, vá aumentando até chegar a 1.400 horas. Não houve mudança em relação quando essas horas forem ainda sendo aumentadas do dia, tá? Isso é importante deixar claro, tá? Permanece os 200 dias, mas deverá ser aumentada progressivamente, tá bom? Então, isso aí é importante.
A mesma situação acontece, pessoal, no ensino médio em relação a essas horas, tá? Eu vou sempre colocar também que no ensino médio também vai ficar aí excluído, tá? Excluído o tempo reservado para os exames finais, quando houver, tá? O tempo reservado para os exames finais, tá? Belezinha? Então tá aí. A coluna da carga horária, ela já foi preenchida bonitinho, tá? Então tá aí, você preencheu junto comigo, você tá preenchendo, tá anotando, vai fazer depois, refazer, mas essas aí são as informações importantes. E aí, toda em relação à carga horária, já que é fixada, já que é determinada uma carga horária mínima, né, para as etapas da educação infantil, também vai ser exigida uma frequência em relação a essa carga horária, tá? Anual. E qual é a frequência mínima exigida em relação a essas horas e dias de aula? Na educação infantil, será de 60% dessa carga horária aí, que é mínima de 800 horas, distribuída em um mínimo de 200 dias, tá? E aí, o que a gente precisa dizer? Aonde, né, gente? Isso, na pré-escola, tá bom? Que aí nós estamos falando, ó, na pré-escola, tá? Onde há o começo aí da obrigatoriedade da educação. E nesse caso, meus amores, o que a gente quer destacar aí para vocês? Embora a lei traga aí essa frequência mínima exigida, ou seja, tem que cumprir, em contradição a isso, a lei não vai determinar que na educação infantil, lá na pré-escola, os estudantes que não cumprirem essa carga horária, não vai acontecer nenhuma sanção, entre aspas, nenhuma penalidade ao aluno, tá? Por quê? Porque não existe na educação infantil, né, retenção, classificação, mesmo que seja para o acesso ao ensino fundamental, tá? Então, a frequência, ela foi estabelecida nesse padrão de 60% para garantir que esses estudantes se apropriem dos conhecimentos, dos saberes, desenvolvam as habilidades que são próprias para essa etapa e que lhes possibilite o avanço para o ensino fundamental sem nenhum problema, tá? Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, a educação infantil não é importante, né? A criança só vai para a escola para brincar, para possibilitar o pai trabalhar e ela ficar num lugar legal. Não, gente. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e ela é de extrema relevância, tá? Então, pensando nisso, se colocou aí esse mínimo de frequência exigida para que esse estudante possa, né, garantir aí as aprendizagens mínimas e os requisitos para o avanço para o ensino fundamental. Mas se não cumprir, não tem nenhum tipo de penalidade, tá bom? Isso é importante a gente saber. Aí nós vamos para a frequência, né, dessa carga horária anual para o ensino fundamental e para o ensino médio. Aí, ensino fundamental e ensino médio, galerinha, é diferente, tá? A frequência mínima exigida vai ser de 75% dessa carga horária aí anual, tá? Só que aqui é muito diferente da educação infantil. Por quê? Por que vai ser diferente? Porque na educação infantil não vai haver nenhuma penalidade, nenhuma retenção, nada, né? Mas no ensino fundamental e no ensino médio, se não for cumprida essa frequência mínima de 75%, o estudante ele não vai avançar, o estudante ele não vai se classificado
né, no ano ou série seguinte, para a gente entender legal, né? Vou usar o termo que comumente a gente costuma usar. Ele vai ficar retido, ele vai reprovar naquele ano ou série se ele não cumprir. Ah, mas Kessia, ele tem boas notas, ele alcança as menções necessárias, né? Ele aprende, não tem choro nem vela, galerinha. Se não cumprir a frequência mínima exigida de 75%, aí, querido, sinto muito, mas vai ficar retido, tá bom? Não vai poder avançar para ano ou série seguinte. É isso que a lei diz com toda clareza, tá bom? Então, aí, 60% para a educação infantil sem retenção, caso não cumpra, 75% para o ensino fundamental e médio, e caso não atinja esse percentual, o aluno ficará retido no ano ou série que estiver cursando, tá bom? É isso aí, belezinha? Até aqui tudo super tranquilo, né, gente? E aí a gente vem para o calendário escolar. E aí o calendário escolar, ele vai trazer para nós aí uma informação bem importante. Embora a legislação, a LDB, estabeleça, já fixe aí horas e dias para essa carga horária, para esse calendário, né? O que que acontece? Esse calendário, eu vou colocar aqui, ó, ele será flexível, tá? Flexível, galerinha. O que que isso significa? Que ele, ó, ele não, vou botar aqui, ó, ele não será o mesmo, vou botar aqui, ó, o calendário escolar não, ó, não é o mesmo do calendário civil, tá? Calendário, aqui, ó, civil. O que que isso significa? Gente, o nosso calendário civil, ele tem, né, ele começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Esse é o ano civil. O ano do calendário escolar não é o mesmo do calendário civil. Por isso ele é considerado, e uma das suas principais características é ele ser flexível, tá? E aí, dentro dessa flexibilidade, o que que vai acontecer? Vai acontecer as chamadas o quê? Adequações, tá? Vou colocar aqui, ó. Ele vai se adequar. Ele vai poder ele vai poder ter as adequações. Tá aqui, ó. Adequações. E que adequações são essas, tá? Ele vai se adequar às peculiaridades, às especificidades. O quê? Climáticas, tá? Nós vamos ter aqui, ó, climáticas, econômicas, ó, econômicas, e as peculiaridades, o quê? Culturais também, tá? Vou colocar aqui também. Sabe por quê, ó? Vamos lá. E aí você vai lembrar culturais. Você vai lembrar junto comigo essa característica importantíssima que é essa flexibilidade, tá? Então, quando a gente fala assim de climáticas, inclusive esse ano eu vi, né, que os estudantes da região norte do país, eles iniciaram o ano letivo muito antes do que geralmente os sistemas de ensino iniciam o ano letivo, né? Que é ali por volta do mês de fevereiro. Eles iniciaram muito antes. Por quê? Justamente das condições climáticas. Lá na região norte, vai ter um período, e se você é da região norte, você vai, né, identificar essa fala. Por quê? Que eu vou trazer agora, porque lá existem períodos, né, de cheia dos rios, né? É quando chove, né? Os rios ficam cheios, e aí os estudantes de lá,
de algumas dessas regiões, eles utilizam barco, lancha, canoa para se deslocarem às escolas, tá? Então, os rios são as vias onde eles vão se deslocar. E vai chegar uma determinada época do ano que esses rios vão secar. Então, é climático, é da natureza, tá? Esses rios vão secar e esses alunos vão estar impedidos de se deslocarem para as escolas, tá? Em função dessa natureza climática, tá? E aí, o que acontece? Acaba o ano para eles, ou eles vão ter prejuízo em relação às suas aprendizagens? Não. Aí é que entra a flexibilidade, a adequação a essa peculiaridade de lá, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eles não vão durante o período, vamos supor que tenha isso acontecido ali no dia 120, vamos dizer aí, do calendário escolar. Para o tempo, para. E aí, quando esses rios voltarem a subir, né, a encher, e eles puderem utilizar, né, os seus meios de transporte, que são canoas, lanchas e barcos, eles voltam para a escola e dão continuidade de onde param, certo? E aí começa a contar novamente, aí parou no 120, né? Que eu falei, numa situação hipotética, eles voltam e vão do 121, 122, até completar o quê? Os 200 dias. Logicamente que isso não vai acontecer no mesmo período que a gente usa o calendário civil. Pode ser que eles fiquem 1, 2 ou até, não sei qual é esse tempo, né, que fica na seca lá, mas o tempo que eles ficarem, o ano civil vai continuar correndo, entendeu? Então, são duas coisas que não caminham juntas, que é o calendário escolar e o calendário civil. Pode acontecer isso, tá bom? Outro exemplo que é das peculiaridades que nós falamos são econômicas, tá? As peculiaridades econômicas acontecem em regiões, especialmente, viu? Onde existem escolas rurais, que aquele período de famílias que tem aí uma agricultura familiar, por exemplo, e que todo mundo participa, né, do plantio e da colheita, nesses locais também há necessidade aí de essa adequação, tá? Do calendário também. E por último, aí a gente colocou as culturais. Acontece, por exemplo, né, em escolas quilombolas, né, que existem aí, que também estão condicionadas ao nosso calendário, escolas quilombolas de determinados quilombos que têm culturalmente festas próprias, específicas desse calendário, que não o dia 20 de novembro, que é o da consciência negra, mas uma festividade própria e específica, eles também vão fazer. São adequações culturais, tá? E aí, por conta dessa flexibilidade, eles vão poder aí, né, fazer essa adequação do calendário. E aí, você vai anotar comigo agora o importante em relação a esse calendário, tá? Que embora haja todas essas adequações, e são possíveis, né, dentro das escolas, dentro desses sistemas de ensino, o que não vai acontecer? Não pode acontecer a redução dos dias e horas dessa carga horária que já é estabelecida, tá? Então, você vai colocar aí, ó, aqui, ó, sem redução da carga horária, tá? Da carga horária estabelecida por lei, tá bom? Sem redução dessa carga horária. Vai existir as flexibilizações, vai existir as adequações, as peculiaridades climáticas, econômicas, culturais. Gente, pode acontecer coisas, inclusive, né, de fenômenos naturais, às vezes até mesmo de tragédias, né, que não são tragédias naturais, mas em função do desordenamento do próprio homem, mas tudo pode acontecer. O que não vai poder acontecer para o calendário escolar? Em função de qualquer uma dessas situações,
a redução da carga horária para esse ano letivo escolar. Tá bom? Belezinha? Então, tudo certo. A gente trouxe aí para vocês e ficou bem bonitinho, né? Olha aí, tudo arrumadinho, com as informações importantes desse quadro, que trata aí desse carga horária, frequência e calendário escolar, tudo bonitinho aí para vocês. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer questões, tá bom? Porque a gente vai ver como, então, que esse assunto é cobrado em prova, e ele é cobrado em prova, tá bom? Olha a nossa primeira questão. Inclusive aí, ó, de um concurso que aconteceu recentemente, em 2022, tá? Para professor. Tá cobrando aí. Olha o que tá cobrando. A educação básica será organizada de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394/96, com critérios e regras comuns. Considerando esses pressupostos, julgue os itens a seguir em relação ao atendimento na educação infantil, tá? Então, vamos lá. Item 1. As crianças devem ter carga horária mínima, aqui, ó, mínima anual de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos. Exatamente isso, ó, aqui tá corretinho. Nós vimos aí que é exatamente isso, tá? Olha o que o item 2 traz. Noturno parcial, o atendimento às crianças deve ser de 4 horas diárias. Exatamente, isso aqui também está correto, tá? Para ser considerada em uma carga horária parcial, dentro da educação infantil, essas crianças deverão ser atendidas aí no mínimo em 4 horas, tá bom, gente? 3, item 3. As crianças devem ter carga horária mínima anual de 1.000 horas, ó, distribuídas em um mínimo de 200 dias letivos? Não, não são as crianças da educação infantil que devem ter essa carga horária mínima, né? Então, esse item está errado. Essa carga horária mínima de 1.000 horas não são para os estudantes da educação infantil, e sim do ensino médio, tá? Então, por isso que tá errado. E no item 4, primeira etapa da educação básica, a educação infantil, lembra? Nós estamos respondendo itens relativos à educação infantil, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade, isso mesmo, tá? Até 5, de 0 até 5 anos, essas crianças estarão na educação infantil, tá bom? Então, analisando aí, né, vendo o que ficou colocado nos itens, qual é o gabarito, então, da nossa questão 1? É a letra B de bola, tá? A1, A2 e A4 é que estão corretas, tá? Bonitinho? Beleza? Então, vamos lá, vamos avançar. Questão 2 aí para gente. Considerando que o que está disposto na Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, sobre o calendário escolar e sobre a carga horária mínima para a educação básica, marque a opção correta. Letra A. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. Galerinha, ó, nós já achamos o gabarito da questão, tá? A flexibilidade do calendário vai se dar justamente em ele se adequar a essas peculiaridades, tá? Vamos ver o que está errado nas outras, nos outros itens aí. Olha a letra B. A carga horária mínima anual será de 1.000 horas para os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Não, né, gente? Porque 1.000 horas é aonde? No ensino médio e não no ensino fundamental. O erro da letra C, onde é que tá? Vamos ver. A carga horária mínima anual será de 900 horas para todos os anos do ensino médio especial. Gente, não é 900 horas, né?
é 1.000 horas para o ensino médio. Ensino médio, não existe ensino médio especial, tá, gente? Existe ensino médio regular e existe o ensino médio que é desenvolvido nas modalidades possíveis, né, previstas na legislação, como, por exemplo, a educação especial, mas não é ensino médio especial, tá? Então, o erro tá aí. Letra D. Os municípios possuem autonomia permanente para reduzir a carga horária mínima prevista na LDB. Gente, ó, errado, né? Errado. Os municípios não possuem essa autonomia, tá? Então tá errado. E letra E, o calendário escolar excluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Aí o erro tá em excluirá, né? Pelo contrário, o calendário, a partir de uma legislação, de uma lei específica, passou a incluir o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, tá? Em todo o calendário escolar, tá bom? Questão 3. Com base na Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, é possível afirmar que a carga horária mínima anual para a educação infantil é de letra A, 800 horas. Aqui, ó, certinho, já achei o gabarito, tá? Carga horária mínima anual de 800 horas, tá? Letra B, 500. Letra C, 650 horas. Letra D, 700. Todas elas não são as opções para o gabarito dessa questão. Então, portanto, gabarito, letra A, 800 horas, tá? Vamos lá, questão 4, meus amores e minhas amoras. Para assegurar a unidade, aqui, ó, a unidade do sistema escolar, o calendário escolar dos estados e municípios deve ser o mesmo, seja a sua população urbana ou rural. E aí, gente, o calendário, para garantir a unidade do sistema escolar, ele deve ser o mesmo? Não, né? Porque nós vimos que o calendário, ele poderá ser flexível, tá? Então, aqui, ó, está errado. Ele poderá ser flexível, adequando-se às peculiaridades. Por quê? Porque a população urbana, ela tem tanto características, né, econômicas, climáticas, culturais, distinta da população rural. Então, em função dessas características, esse calendário ele não deverá, né? Olha aí, tá dizendo assim, ó, deve, no sentido de imposição, de uma obrigação, ser o mesmo, não. Ele vai adequar-se às peculiaridades, tá bom? 5. O calendário escolar deve adequar-se às peculiaridades de cada sistema de ensino, ó. Deve adequar-se às peculiaridades de cada sistema de ensino, podendo a carga horária prevista para o ano letivo ser reduzida. Põe. Olha aí, aqui apareceu o erro, né? Podendo aí, né, ser reduzida de jeito nenhum. Vai poder flexibilizar, vai poder adequar-se, mas de forma alguma vai reduzir a carga horária prevista na legislação, tá bom? Questão 6. A educação básica representada pelo ensino fundamental e médio deverá ser distribuída em uma carga horária de 200 dias. Ó, nós estamos falando do dia aqui, ó, 200 dias letivos, incluindo-se aqueles reservados aos exames finais. Olha aí, galerinha, errado, né? Porque não é incluindo-se, e sim excluindo-se, né? Excluindo-se, deixando de fora esse tempo
esse reservado aí aos exames finais, tá bom? Então, tá errado aí esse excluindo-se, tá? Vamos lá. Excluindo-se não. Tá errado o incluindo-se. O certo é excluindo-se, tá bom? Vamos lá, questão 7. A carga horária mínima anual é de 800 horas para o ensino fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 180 dias de efetivo trabalho escolar. Galerinha, errado, né? Amoras e amores, e onde é que está o erro, né? A carga horária mínima é de 800 horas para o ensino fundamental? Sim. Aqui, belezinha, tranquilinho, tá? E 1.200 horas para o ensino médio? Não. Para o ensino médio será no mínimo de o quê? 1.000 horas, tá? Olha aqui, ó, 1.000 horas e não 1.200, tá? E o outro erro, distribuídos em 180 dias? Não. Os dias não mudaram para o ensino médio, tá? Permanece sendo o quê? 200 dias, tá bom? Então, por isso, essa questão está errada. 8. Os sistemas de ensino possuem independência, independência para estabelecer a quantidade mínima de horas e dias de efetivo trabalho escolar nas escolas de sua rede de ensino. Aqui eu já vou fatiar, tá bom? Porque existe aí um erro. Os sistemas de ensino, eles não possuem independência, eles possuem autonomia, que são duas coisas diferentes, tá? Eles possuem autonomia e não independência. O erro tá aqui, tá? E em função disso, eles também não possuem, não podem, aqui tá dizendo, né? Para estabelecer a quantidade mínima de horas, não, tá? Olha o erro aqui, não vão possuir nem na independência e nem na autonomia que eles possuem. Na independência que eles não têm, e mesmo dentro da autonomia, eles não possuem, eles não podem estabelecer a quantidade mínima de horas e dias. Quem já estabeleceu isso é a LDB, tá bom? Aí no restante da questão, sendo o controle da frequência, responsabilidade da escola. Tá, isso aí tá correto. Desde que exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para sua aprovação, tá? No caso aí, o restante da questão está correto. O erro está na primeira parte, tá? Que disse que o sistema de ensino tem independência, eles não têm independência, eles têm autonomia, e ainda deu a eles a possibilidade de estabelecer a carga horária, né? Então, não tem, tá? Já está estabelecida em legislação. Vamos para 9. Compete às escolas a responsabilidade pelo controle da frequência dos alunos. Vou fatiar aqui, é isso aí, tá? As escolas ou estabelecimentos de ensino. Sendo exigida destes quem? Dos alunos, a frequência mínima de 75%, 75% do total de horas letivas para aprovação em todas as etapas da educação básica, em todas. 75% na educação infantil, 75% no ensino fundamental e 75% no ensino médio. Questão tá o quê, galerinha? Errada, tá? Por quê? Porque nós sabemos que na educação infantil é o quê? 60%. E não é requisito para o acesso ao ensino, mesmo que ao ensino fundamental, tá? 75% é só no ensino fundamental e no ensino médio, belezinha? Tá? Então, cuidado aí com essas questões. 10. É regra comum na educação infantil o atendimento à criança de, no mínimo, 5 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas
para a jornada integral. Galerinha, ó, mais uma questão que trouxe um errinho aí, por isso o gabarito dela tá errada. Não é 5 horas diárias, e sim quantas? 4 horas, tá? Para que essa jornada seja considerada o quê? Parcial, tá? 4 e não 5, beleza? Questão 11. Conforme as recentes mudanças na LDB, no ensino médio, a carga horária mínima anual dessa etapa da educação básica deverá ser ampliada de forma progressiva ou progressivamente para 1.200 horas. Põe, ó, gabarito, errada, tá? Não é 1.200 e sim o quê? 1.400 horas, tá bom? Então, questão 11, errada. E questão 12, vamos lá. Na educação infantil, a carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Fatiei. Até aqui, tudo certinho? Tudo certinho. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a chamada o quê? Jornada integral. E aí, ó, gabarito aqui, certinho, tá? Não apareceu aqui o C e o Ezinho, mas é certo, tá? Tá aqui certinho para a gente poder marcar. E aí, amoras e amores, concluímos aqui, ó, mais uma aula do nosso dos nossos 8 passos para você gabaritar a LDB em 2023. Lembrando, tá? Só vou rapidinho lembrar com você. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com o maior número possível de pessoas, né? O nosso canal. Não esquece também, viu, gente? Dá o like aí. Se você não deu o like, dá isso tudo. Fortalece o nosso canal e a gente vai poder estar aqui cada vez mais trazendo conteúdos relevantes para vocês, tá bom? E para não ficar esquecido, né? Você que está nos acompanhando, já vem há algum tempo, né? Começou hoje. No próximo dia 23/2, a gente não vai ter aqui no canal a aula 6 dos 8 passos, tá bom? Eu vou estar no canal dos pedagógicos, lá começa um pouquinho mais cedo, às 19 horas, vou estar falando de um tema importantíssimo, que é o Fundeb, tá? Então, se você quer entender esse conteúdo, se você quer dominar esse conteúdo e acertar todas as questões sobre esse tema na sua prova, vai lá no canal dos pedagógicos que eu vou estar lá. E aqui no nosso canal, a aula 6 dos 8 passos, retomamos no dia 2/3, às 19h30, tá bom? Então, espero todos vocês, um forte abraço, ó, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.